Olá, pessoal. Depois de um longo julho, com direito a mãe na UTI, férias, descanso bastante, muitas leituras, a gente volta aí para falar das coisas que a gente se comprometeu a falar e também para compartilhar coisas novas. Sobre o livro do Schaeffer, Poluição e a Morte do Homem, a gente acabou gravando uma live com o pessoal da Igreja Presbiteriana do Jaó. Tá disponível lá no Facebook deles, mas eu vou tentar colocar o link aqui embaixo para vocês, tá? Ficou muito legal, a gente tem a presença de uma desembargadora que trata só de direito ambiental, também tem um biólogo falando sobre animais em extinção e tem a nossa resenha do livro com a participação minha, do Marcos e do Salomão. Então, quem tiver interesse, tiver um tempinho disponível, ficou realmente muito bom e vale a pena assistir, tá bom? Além da gente falar bastante sobre o livro. E hoje eu vou começar a introduzir a Jane Austen para vocês, para poder depois discutir o Razão e Sensibilidade, que eu acho que é um dos romances dela que eu mais gosto, e são vários dela que eu gosto. Então, eu quero começar falando sobre ela. Eu vou aproveitar que eu vou falar de uma escritora que eu gosto tanto, que faz parte da minha formação literária desde a adolescência e que eu acho realmente de qualidade, para também prestigiar uma outra autora que eu gosto muito, que além de ser uma brilhante escritora, é uma grande crítica literária, que é a Virginia Woolf, tá? Então, para falar da Jane Austen hoje, eu usei bastante o ensaio da Virginia Woolf, que tá nesse livro aqui, O Valor do Riso, tá? Tem uma série de ensaios críticos aqui, falando sobre N assuntos e autores, e um deles é sobre a Jane Austen. E a Jane Austen é uma autora que nasceu em 1775, ela faleceu muito jovem, quase com a minha idade, por volta dos 43 anos, por aí. E ela pertencia à nobreza agrária, era uma filha de pastor. A boa parte da formação intelectual dela foi homeschooling em casa, o pai como tutor, inclusive ele era tutor de outras crianças também. Eles são uma família gigantesca, acho que 8 filhos, um ambiente familiar muito amoroso, muito agradável, de muito riso, de muita troca, de muito compartilhamento, né? Tudo aquilo que a gente sabe sobre a Jane Austen é baseado mais em fofocas, mexericos, algumas cartas e principalmente sobre as suas obras. A irmã dela, Cassandra, que foi sua melhor amiga durante toda a vida, quando percebeu que a Jane era famosa e teria mesmo um interesse grande, popular naquilo que ela escrevia, queimou todas as cartas que ela considerou que era muita exposição, né? Elas são meninas, assim, muito bem educadas, muito bem formadas, discretas, e elas tinham consciência da importância de se preservar minimamente ali uma reputação, ainda mais naquela época vitoriana super rígida. Então a Cassandra considera que tudo aquilo que não dizia respeito à obra da Jane, mas sim à sua vida pessoal, seus conflitos, suas dificuldades, limitações como pessoa, paixões, frustrações, etc., que tinha que ser protegido. E acho que isso foi uma coisa até acordada entre elas se conheciam muito bem. Então eu acho que é por aí, né? A verdade é que antes de Orgulho e Preconceito, foi o seu grande boom, ninguém falava da Jane como uma grande escritora, as pessoas viam ela como uma menina caçadora de casamentos e algo engraçada que tinha na família deles ali. Ela era amada pelos irmãos, tá? E aí a Woolf vai falar que ela era cativante, mas aprumada, amada em casa, mas temida por estranhos, ferina na língua, mas terna de coração. Tais contrastes não são nada incomparáveis e incompatíveis, e quando nos voltamos para os seus romances, lá também nos acharemos confusos diante das mesmas complexidades da escritura. Então, dos títulos dela, a gente já vê que ela tá sempre falando de contrastes, né? Então, Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade, né? A gente vê que ela cria personagens que são contraditórios, às vezes ela cria dois personagens em contradição, como no caso do Razão e Sensibilidade, mas ela quer falar que essas coisas todas estão embutidas na natureza humana, né, e que são compatíveis e convivem, né. Ela vai escrever uma historinha interessante chamada Amor e Amizade aos 15 anos, e depois fizeram até um filme recentemente, acho que com a Kate Beckinsale, falando sobre esse texto, que é um texto espirituoso, leve, beirando com a liberdade, com o absurdo, segundo a crítica da Woolf, tá? Ela escreve esse texto mais como um gracejo entre irmãos, foi escrito para alegrar a família, era uma coisa que eles faziam muito. Imaginem uma era em que não tinha TV, não tinha Netflix, não tinha internet, não tinha nada, as famílias pobres nem sequer tinham muitos livros, então eles costumavam sim fazer peças em casa, escrever para si mesmos e anedotas e tal. Todos os pequenos Austen zombavam das senhoras elegantes que suspiravam e desmaiavam no sofá. Essa fala, a gente vai ver
retratada num filme muito legal chamado Became Jane, e o texto em português, o título em português ficou Amor e Inocência. É um filme com a Anne Hathaway que eu super recomendo para entender essa atmosfera da Jane Austen, né? É claro que é um filme, é romanceado, mas tem muitos fatos biográficos ali. Vai falar, inclusive, sobre o romance que ela teve com o Thomas Lefroy, que foi um dos mais importantes da vida dela. Explicar por que não dá certo e tal. Mas vai falar bastante sobre o universo que ela vivia, a forma como ela escrevia. Então, se você quer conhecer um pouquinho sobre a biografia e principalmente a atmosfera na qual a Jane viveu e escreveu, esse filme é bem legal. Eu vou tentar deixar pelo menos o trailer aí embaixo para vocês darem uma olhada, tá? Desde os 15 anos, a Woolf fala que ela já estava escrevendo para todo mundo, para ninguém, para nossa época, para a época dela. Em outras palavras, mesmo nessa idade, 15 anos, Jane Austen já estava escrevendo de verdade, né? É interessante que a Woolf fala que ela parecia aquela garota de 15 anos que tá lá no seu canto rindo, e a gente sabe que toda garota de 15 anos tá sempre rindo de fato, mas passa 5 minutos já tá chorando porque se frustrou com alguma apaixonite, mas que a Jane, ela já sabia nessa idade que tem algo eternamente risível na natureza humana, algo que sempre nos estimula à sátira e ao riso, né? Eu vou ler um texto aqui, que é um trecho aqui do texto da Woolf para vocês. Jane Austen, contudo, sabia disso desde o nascimento, dessa coisa risível da nossa natureza, né? Uma dessas fadas que se empoleiram nos berços provavelmente a levou num voo pelo mundo tão logo ela nasceu. Ao ser posta de novo no berço, não só ela já sabia que aparência tinha o mundo, como também já escolhera seu reino. Decidira que se pudesse comandar nesse território, não cobiçaria nenhum outro. Assim, aos 15 anos, tinha poucas ilusões sobre outras pessoas e nenhuma ilusão quanto a si mesma. Tudo que ela escreve está bem acabado e polido e posto na relação que mantém não com o presbitério, né, com o meio ali eclesiástico que ela vivia, que era restrito, mas sim com o mundo. Ela é, naquilo que ela escreve, impessoal e imprescrutável. Quando a escritora Jane Austen compõe nas cenas mais notáveis de seus livros, sempre tem um vestígio de uma certa descortesia sofrida pela Jane Austen, filha de pastor. Seu olhar atento passa direto para o marco, e sabemos exatamente onde no mapa da natureza humana esse marco está. Sabemos disso porque Jane Austen foi fiel ao seu pacto de escritura. Ela nunca ultrapassou suas próprias fronteiras. Nunca, nem mesmo aos 15 anos, idade tão emotiva, se encolheu em si mesma de vergonha, nunca disfarçou um sarcasmo com espasmos de compaixão, nem nublou um contorno em vapor de rapsódia. O que ela está querendo dizer aqui a Woolf é o seguinte, é que apesar, ela como as irmãs Brontë, apesar de terem sido criadas num ambiente muito restrito e preservado, elas tinham uma noção da natureza humana muito profunda. E isso permitiu, unida a um pai muito liberal, no sentido de dar espaço para que a filha estudasse e falasse, e que os filhos fossem eles mesmos, isso permitiu com que ela conseguisse, de fato, escrever de uma forma aguda sobre a natureza humana, sem se poupar, mesmo aos 15 anos, né? Então, eu acho isso bem valoroso. Aí ela cresce, né? Escreve Orgulho e Preconceito, que esse livro foi escrito em segredo, ela não demorou muito tempo para ela publicar, ficou inédito por muitos anos. Ela também iniciou outro livro, The Watsons, que fica inacabado, porque a Austen não gosta desse livro. E aí a Woolf dá uma piscadinha pra gente falando que vale a pena ler os livros menores de um autor, porque eles propõem a melhor crítica de suas obras-primas, né? Então é no livro pequeno que o autor percebe suas limitações, as supera e aí ele escreve uma coisa melhor. A Jane Austen, segundo a Woolf, ela trabalhava infinitamente na reescrita, tá? Então, num primeiro momento, ela vai e escreve de aquele jeito tosco, assim, todos os fatos que ela quer relatar, e depois ela volta nisso para criar a atmosfera que ela quer para propiciar aquilo que ela faz de melhor, que é o aprofundamento emocional e da natureza humana a partir de fatos banais. Aqui é que a gente percebe que ela, afinal, não era uma malabarista. Como outros escritores, ela tinha que criar sua própria atmosfera, onde seu próprio peculiar talento pudesse dar frutos, né? E a gente sempre é possuído pela sua peculiar intensidade, algo que só ela consegue transmitir, e ela vai construindo isso frase a frase. Então, um encontro idiota numa varanda, de repente, se torna o clímax do romance, como acontece em Orgulho e Preconceito, aquele momento em que ele vai se declarar lá pra Lizzie, né? Então, é muito interessante porque pega a gente de surpresa e faz a gente ter um solavanco
e entender a dramaticidade, até o aspecto trágico e profundo da Jane Austen, que sempre vem pelo caminho da leveza, né? Deixa eu ver se tem mais algum trecho aqui pra eu ler. Eu vou começar outro vídeo, que esse aqui tá muito grande, tá? A gente se vê na próxima.